Todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. Hoje falando sobre a carta de 2 João, lá no finalzinho do Novo Testamento. A proposta desse canal é trazer um conteúdo cristão, pregações, comentários da Bíblia, o panorama da Bíblia que está gravado aí de Gênesis, todos os livros do Antigo Testamento, até Malaquias, e agora o Novo Testamento, desde os Evangelhos até agora a carta de 2 João. Estamos já no final, 3 João, semana que vem, e aí já vamos para Judas e Apocalipse e concluímos todo o panorama da Bíblia. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê seu curtir, o seu comentário, e tem o meu Instagram aí, @Pastor Daniel Dutra. Lá eu sempre publico as novas ideias para o canal. E que bom que você está aqui. Espero contribuir na sua formação cristã, na sua caminhada com Deus. Eu sou pastor, sou formado em teologia, também sou formado em psicologia e espero contribuir também na sua formação espiritual, no seu conhecimento com a palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá, começando hoje aí 2 João, uma curiosidade. 2 João é o menor livro da Bíblia. O menor livro da Bíblia é a segunda epístola de João. Olha que curiosidade, né? O maior livro da Bíblia, você sabe qual é? O livro de Salmos, 150 capítulos. E o menor é a segunda carta de João. Só tem 13 versículos, não possui nem capítulo, é só o capítulo 1. E são 13 versículos. E ele tem apenas 276 palavras. 276 palavras. Então, o dia que você estiver naquele acampamento da igreja, naquela programação de jovens, aquela famosa torta na cara, aquelas perguntas bíblicas, qual o menor livro da Bíblia? Você vai lembrar, 2 João. Tá bom? Então vamos conhecer hoje essa carta. Quem escreveu a carta? Olha o versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, quem escreveu essa carta, nós entendemos que foi o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, a primeira e a segunda e a terceira carta de João. Né? Os comentaristas, os teólogos mais conservadores, mais tradicionais, assim como eu também caminho nessa linha, entendemos que quem escreveu essa carta foi o apóstolo João, ou seja, ele tem 4 livros no Novo Testamento de sua autoria. Mas João aqui ele não emprega o seu nome, ele emprega o título presbítero. Está escrito ali, o presbítero, a senhora eleita. Presbítero significa líder, ancião, aquele que pastoreia, supervisiona. Possivelmente ele pode ter usado esse título presbítero, talvez devido à perseguição religiosa naqueles dias, e aí não quis colocar o seu nome. Mas confiamos que pela escrita e as outras cartas serem muito próximas, que é do mesmo a pena do autor. Tá bom? Para quem essa carta foi escrita? Também no versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Aqui não existe um consenso acerca de para que essa carta foi escrita. Há várias opiniões, eu vou falar aqui para vocês 3. Primeira opinião, que João estaria escrevendo para uma mulher cristã. Né? Ali fala a senhora eleita e seus filhos. Talvez uma mulher que amava ao Senhor, que hospedava a igreja na sua casa. Não sei se você sabe, mas a igreja primitiva, ela se reunia nas casas, porque o templo era do judeu, e o cristianismo era o nascedouro do cristianismo ali, a igreja primitiva, e eles eram perseguidos por uma nova religião, o cristianismo. Então eles usavam muitas casas, as igrejas nas casas.
Então, possivelmente, essa mulher, essa senhora que é falada aqui, a senhora eleita, ela recebia a igreja na sua casa. Segunda opinião, João estaria escrevendo para uma igreja local, né? Não somente a uma senhora. Talvez uma igreja, só que por quê uma igreja? Porque fala várias vezes o plural. Ele não dirige somente a ela, mas se dirige no plural. Andemos, acautelai-vos, recebais, conversaremos. Então, talvez seja a uma igreja local e não somente a uma mulher, né? A uma família. E terceiro, João fez esse nome, usou por prudência esse nome devido à perseguição à igreja. Então, talvez ele não quis dizer a localidade nem o nome para não serem atingidos pela perseguição. Tá? Então, fiquem essas ideias aí para a gente pensar, mas é claro que a gente não vai chegar a um consenso, porque não temos mais essas pessoas aqui para afirmarem se foi realmente desse jeito. Mas isso é o menos importante. Avançando, então, vamos para o conteúdo dessa carta. Eu quero falar sobre 3 pontos. Vai ser bem breve esse vídeo. 3 pontos. Primeiro ponto, a igreja deve conhecer a verdade. O segundo ponto, a igreja deve andar na verdade. E terceiro ponto, a igreja deve permanecer na verdade. Né? Aqueles que gostam de uma pregação de 3 pontos, e já está aí o esboço. Então, a igreja deve conhecer a verdade. O que diz o texto? O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então, você pode observar aí quantas vezes aparece verdade. A quem eu amo na verdade, o versículo 1. Conhecem a verdade, o versículo 1. Por causa da verdade, versículo 2. Então, o grande tema dessa carta é que eles têm que tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, com os lobos ali na igreja primitiva. Esses falsos mestres, já foi falado aqui em outras cartas, se você está acompanhando aqui o nosso curso, Panorama da Bíblia, que existia aquele gnosticismo, que foi uma das heresias mais fortes naqueles dias, que negava a humanidade de Jesus. Se Jesus era Deus, ele não podia ser homem, porque a humanidade, a carne, para eles é algo ruim. Então, nós cremos que Jesus, sim, ele foi humano, plenamente humano, e por isso eles tinham que combater essas heresias, por isso tantas vezes a palavra verdade. Segundo lugar, a igreja deve andar na verdade. Olha lá, vamos ver o versículo 4 agora. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Aparece de novo aí, os que andam na verdade. De acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como escrever esse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Olha como João sempre usa esse tema, né? Amor. E o amor é este, que andemos segundo seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, a ênfase aqui, nesse segundo tópico, é andar. Veja que aparece aí no versículo 4, né? Os que andam na verdade. Depois aparece que andemos segundo os seus mandamentos, lá no versículo 6, confere aí. E depois no finalzinho do versículo 6, que andeis nesse amor. Então não adianta você simplesmente acreditar, né, na verdade, como eu falei aqui no primeiro tópico, conhecer a verdade, mas você precisa também andar. Não adianta ficar só na mente, tem que vir à prática. E a prática é o amor. Então aparece aqui também a mandamento. Sabe que aparece 4 vezes aqui nesse parágrafo mandamentos. Pode contar aí. Mandamento, versículo 4, mandamento, versículo 5, mandamento, versículo 6. Olha aí quantas vezes. Mandamento. Ou seja, qual que é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, esse é o mandamento. A gente tem que andar na palavra de Deus, andar nos mandamentos do Senhor, né? Que amarás a Deus e amarás o teu próximo. A igreja deve andar, né, na verdade. Esses são os mandamentos. Em terceiro lugar, a igreja não deve só conhecer, mas deve... o primeiro ponto, né? A igreja deve conhecer, o segundo, a igreja deve andar, e no terceiro, a igreja deve permanecer. Olha o verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para que não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então veja lá que aparece no comecinho, porque muitos enganadores, não são poucos não, são muitos, né? Ou seja, esses enganadores é o que eu já estava explicando, o gnosticismo, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. O gnosticismo, ele negava a humanidade de Jesus. Então, essa heresia do gnosticismo foi tão forte que 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combatê-la. 1 e 2 Timóteo, Tito, 1, 2 e 3 João e Judas. Então veja aí, né? Olha o versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ou seja, tem pessoas que estão levando um falso evangelho, uma nova doutrina, um novo ensino. Nós temos que permanecer nos ensinos deixados pelos apóstolos. E olha que interessante o versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebeis em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faça cúmplice das suas obras más. No primeiro século, quase não havia hotéis e pensões. Era uma coisa muito comum a hospitalidade dos cristãos. Mas aqui o apóstolo João fala que os crentes não devem receber em sua casa essas pessoas, esses heresias, esses falsos mestres. Porque olha que ele fala o verso 11, aquele que dá as boas-vindas, faça cúmplice. Ou seja, a igreja precisa se unir em torno da verdade, conhecer, andar, e não só andar, mas também permanecer, porque realmente eram muitas heresias e João estava percebendo isso. O Evangelho de João foi escrito para evangelizar, e as cartas de João foram escritas para fortalecer os crentes, por isso esse tema. E assim vamos para a conclusão, o versículo 12 e 13. Ainda que tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de tua irmã eleita te saúdam. Então, João encerra, aqui uma pena que podia ter escrito mais, nós não recebemos essas informações, porque é uma carta somente com 13 versículos, ele tinha mais coisa para falar, mas ele não quis escrever, ele queria aquela comunhão, aquele relacionamento. O cristianismo não é só conhecimento, mas é relacionamento. Então, o apóstolo queria estar com aquelas pessoas e conseguiu falar muito mais coisas para eles, mas o que ficou registrado para nós é esses versículos da palavra de Deus. Interessante, conversaremos de viva voz, Pena que naquela época não tinha, WhatsApp, porque você mandava um áudio de voz e talvez isso estaria tudo registrado, mas naquela época era muito difícil, ainda era feitos escritos em pergaminhos, peles de animais, não tinha essa toda tecnologia que nós temos hoje e até salvamento em nuvem dos nossos arquivos. Mas o que Deus preservou está preservado e serve para nossa edificação. Gratidão pela sua companhia, obrigado por acompanhar aqui o estudo de 2 João, espero que tenha sido bênção na sua vida. Se inscreva no canal, deixe o seu curtir, o seu comentário, siga lá no Instagram e assista os outros cursos que estão disponíveis aí no canal. Deus abençoe a todos.